beleza. Estamos com 2 alunos faltando, mas vamos discutir algumas coisas, depois eles assistem aqui. Bom, o que eu queria falar com vocês hoje era continuar aquela brincadeira do tight binding. Vocês chegaram a dar uma lida no livro lá que eu recomendei, do Marder? Eu não cheguei a fazer isso, não, professor. Tá, preciso que vocês leiam. Repete, por favor, professor, que travou aqui. Se vocês chegaram a ler o livro do Marder, eu recomendei lá para ler o capítulo 8, se não me engano. Sim, eu dei uma lida assim, só não abri as contas. Tá. Vou abrir aqui um pouquinho. Aproveitar ele aqui. É a seção 8.4 que eu recomendei, né? Que é a do modelo tight binding. Uma boa parte dele, vocês vão perceber que é quase idêntica ao que eu havia discutido com vocês no modelo tight binding, só que para ter uma visualização mais fácil, eu fiz um tight binding usando os postos, né? Lembra da discussão lá? Mas conceitualmente é exatamente a mesma coisa. Você tem um termo que é a energia cinética, tem um termo que é o potencial, e o potencial que eu usei não foi o potencial atômico, eu usei um potencial de um poço quântico, mas a descrição perturbativa em cima daquilo é exatamente a mesma, né? Então ele vai usar as soluções, ele vai definir, ele usa uma letra que eu não gosto muito, que ele chama de AT de atômico N, o alto-estado, a função de onda atômica. Beleza, é uma letra meio esquisitinha, mas é porque ele vai usar Φ e Psi para muitas outras coisas, né? Então ele tem aqui a solução atômica de um átomo isolado, e ele vai falar, olha, então vamos fazer um chute aqui inicial para com o objetivo de garantir o teorema de Bloch, que eu vou falar que eu tenho uma solução que é uma combinação linear das soluções atômicas, e essa combinação linear vai com a fase de Bloch, e essa construção aqui me garante que esta função de onda satisfaz o teorema de Bloch, porque a atômica não satisfaz, né? Então você tem que fazer essa composição para satisfazer. E aqui ele está, se não me engano, nessa seção, considerando que só tem um tipo de átomo e só tem um orbital, tá? Então não está evitando um excesso de notação aqui. Bom, fato é que esta composição aqui satisfaz o teorema de Bloch, ele vai demonstrar aqui, mas é bem óbvio, mas não é uma solução do sistema cristalino, né? É uma combinação linear de soluções atômicas, mas isso não é necessariamente solução do sistema cristalino. Então ele vai propor que a solução do sistema cristalino vai ser uma combinação linear destas soluções atômicas periódicas. Então de novo, esses Φs aqui, né, o mesmo, é a solução atômica com o teorema de Bloch incorporado. E aí o ansatz, né, da solução geral é esse Psi, e os coeficientes são os coeficientes variacionais que você vai encontrar fazendo a expansão do Hamiltoniano ou fazendo método variacional básico. Aqui ele fala muito do método variacional, eu fiz simplesmente expandindo o Hamiltoniano, mas está na mesma. Tá? O fato é que você chega no Hamiltoniano efetivo, que é uma equação de Schrödinger efetiva, que é essa daqui, que é uma equação matricial, onde você tem aqui o H, N duas linhas, N linha, que é o elemento de matriz de H. Aqui ele fez uma bagunça de uma linha, duas linhas, mas beleza. É o elemento de matriz do Hamiltoniano, nessa base periódica, e aquela matriz de overlap que a gente discutiu também. Essa matriz é bastante importante. Se você não considerar ela, muda, depende do sistema, pode mudar significativamente o resultado. Eu acho que eu pedi para vocês lerem sobre essa matriz de overlap no livro do Bastard, né? Foi. Que lá ele tem um exemplo bem claro de como que essa matriz de overlap afeta os autoestados, tá? Mas tipicamente ela é uma correção bem pequena. Bom, o resto da discussão é bem parecida com o que eu tinha feito. Vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam depois. Eu acho que no Marder está bem claro e é muito parecido com o que eu tinha feito, então acho que dá para vocês sacarem tudo aí, mas qualquer coisa me avisa. Aí aqui aparecem os elementos de matriz, de novo, igualzinho que eu tinha feito, né? Onde tem aqui ó, o alfa, que é dado pelo overlap de células vizinhas, o U, que vai ser a energia local, basicamente, e o T, que vai ser o termo de energia que conecta as células vizinhas, né? É o termo de Hopin.
Só passar rapidinho por tudo aqui. Aqui ele vai tentar fazer uma estimativa da solução, como ele estava considerando apenas um átomo e um orbital. A energia é a própria elemento de matriz, porque é um hamiltoniano 1 por 1, tá meio trivial. Dividido por S, né? Tem que passar a inversa. E aqui ele faz o cálculo explícito de quem seriam esses caras aqui, né? O S e o hamiltoniano. E com isso ele consegue, então, escrever para a gente a solução deste cara aqui, tá? Basicamente esta estrutura. E aqui veja que esse cara aqui embaixo é basicamente a matriz S. Aí ele vai fazer uma expansão, que é parecido com o que o Bastar faz, dessa matriz S, supondo o alfa muito pequeno. Acho que nesse caso aqui ele supôs tão pequeno que ele só jogou fora, né? Ficou só basicamente o que tinha em cima e acabou, né? Basicamente pôs alfa igual a 0. Agora, uma dúvida. Quando você faz o modelo pegando hoppings de muitos vizinhos, pode dar muita mudança aí no sistema, porque você está fazendo um overlap de muitos vizinhos ou não? Sim, Muda. No caso do grafeno, por exemplo, mesmo sem spin-órbita, na hora que se você faz o grafeno só com primeiros vizinhos, peraí. Tem duas características importantes do grafeno. Bom, primeiro, para baixas energias, você tem o cone. O cone ele é conicamente simétrico. Mas se você vai para altas energias, o cone fica triangular, que é o trigonal warping. Isso surge mesmo com primeiros vizinhos. É uma característica simplesmente da simetria do grafeno. Agora, se você não considera vários vizinhos no grafeno, você não pega a assimetria partícula-buraco. Então, a energia positiva do grafeno, positiva e negativa do grafeno são idênticas, e você só quebra isso quando você pega segundos vizinhos. Tá? Acho que é isso, se não me engano é isso. Isso sem spin-órbita. Agora, quando você coloca spin-órbita, é mais crítico. No grafeno, por exemplo, a spin-órbita vem de segundos vizinhos, necessariamente. Tá? Mas aqui ele está fazendo aqui é uma primeira introdução, que é um caso bem simples, né? Então, ele tem até a solução analítica aqui, bem simplesinho. A ideia de mostrar isso daqui é simplesmente ilustrar como é que funciona, e aqui você vê, por exemplo, que o termo de hopping, ele se chama termo de hopping porque ele aparece na velocidade. A velocidade, né, o operador de velocidade é basicamente 1 sobre h barra gradiente do hamiltoniano. Isso aqui vem basicamente da teoria de Heisenberg, né, que o operador de velocidade é 1 sobre h barra, I sobre h barra, comutador do hamiltoniano com momento, né? E aí quando você... com a posição, né? Perdão. Com a posição. E quando você trabalha esse comutador, você consegue mostrar que ele é o gradiente da energia. Da mesma forma que a força vai com o gradiente do potencial, isso sai lá da expansão de Heisenberg, no teorema de Ehrenfest e tal. Aqui você mostra do mesmo jeito que a velocidade, que é o dx/dt, é o comutador do hamiltoniano com x. Quando você trabalha isso, você mostra que isso é o gradiente da energia. Então, como o K só aparece aqui nesse termo, então, naturalmente, você vê que a velocidade ela é proporcional a esse termo de hopping. Daí a interpretação de que é algo, né, conectando sítios, dando um movimento de velocidade para o sistema. Né? Hopping é saltar de sítio em sítio. Bom, tem outras discussões aqui que eu vou passar, para vocês darem uma lida depois. Aqui ele vai fazer o caso com uma base. Só uma dúvida. Desculpa. Pode falar. Esse termo de hopping você pode obter experimentalmente? De maneira direta? Boa. Sim. Você tem várias maneiras de obter esses termos. Não só o hopping, mas as energias locais também, né? Então, bom, primeiro você vai obter um hamiltoniano parametrizado por essas coisas. E aí, para você expressar qualquer parâmetro desses, você pode fazer uma comparação com o DFT. Você pode pegar a banda DFT e a banda de tight binding e fazer elas se adequarem, né? Fazer um fit delas, que é basicamente o que o Vannier 90 faz. Né? O Vannier 90 não vai trabalhar nessa base de orbitais localizados. O Vannier 90 vai trabalhar na base de funções de Vannier, que é a próxima parte aqui.
tá? Mas, grosso modo, é a mesma coisa. Ele vai fazer um fit desses parâmetros para bater com a banda DFT. Uma outra possibilidade é você não fazer o fit, trabalhar de fato com os orbitais localizados, calcular esses elementos de matriz usando as soluções atômicas mesmo, né? Isso é basicamente o que aquele código PAL-Flow faz. Não faz fit, ele de fato calcula esses elementos de matriz. A terceira é você você pegar o seu modelo tight binding e tirar algum resultado que pode ser comparado com o experimento. Então, a primeira coisa que você tipicamente faz são as transições óticas. Você tem um experimento que detecta absorção ou emissão ótica, isso, e as frequências dessas transições óticas vão te dar o gap, né? Então, você tenta ajustar o gap do seu modelo usando os dados experimentais óticos. Claro que para isso você tem que fazer um modelo dessas suas transições óticas também, para tentar fazer o ajuste. Você pode usar cálculo de transporte, que vai depender dessa velocidade, e comparar com algum experimento, só que isso tem que ser com um experimento balístico, porque senão você vai ter muitos parâmetros de espalhamento que vão afetar a sua análise. Experimentos de dinâmica de elétrons e tal. Tem, né, ARPs, sei lá, tem 1000 experimentos que você pode usar para tentar tirar informações da sua estrutura eletrônica e fazer ajustes. Isso é muito feito e antigamente, pegar nos anos 60, era a única opção que você tinha. Você fazia modelos site binding tipo esse daqui, ou modelos KP, alternativamente, que fossem bem fáceis de ser analisados teoricamente no papel, sem computadores. E aí depois você tentava tirar expressões analíticas de resultados experimentais, tipicamente transporte e transição ótica. E aí você, com a comparação, tentava adivinhar quem eram os coeficientes. Ok? Beleza. Tem um programinha, fuçando aqui, eu tava achando, ele meio que faz isso, você coloca a banda DFT lá e tenta ajustar a tight bind para ele, acho que é Visual TB, alguma coisa assim, Visual Tight Bind. Sim, eu já usei esse programa. Eu acho ele, a proposta dele maravilhosa. Inclusive você desenha, né? Você chegou a ver que você desenha a banda que você quer? Você desenha como que você quer. Você desenha a região que você quer fitar. Ele sai os termos depois? É porque eu não cheguei, eu só vi a documentação. Sim, eu usei ele para testar, para ver quão eficiente ele era, e eu achei ele fantástico. Acho que realmente é um negócio que tem muito futuro, mas ele falha um pouco, tá? Principalmente com o spin orbiter, eu acho que eu tive dificuldades. Você me pegou de surpresa agora, eu não me lembro exatamente qual foi a dificuldade, mas a gente abandonou porque ele funciona muito bem quando você tem essas bandas, tipo o grafeno, que tem 2 bandas isoladas, ou poucas bandas isoladas, ele funciona muito bem. Agora, quando você tem muitas bandas próximas umas das outras, ou cruzamento de bandas, o negócio começa a ficar complicado. Ele não consegue ajustar coisas muito, muito densas, não. Então, se você tem um sisteminha um pouquinho mais elaborado, ele falha. Tá? Se for 2, 3 bandas, bem isoladas uma da outra, ele consegue fitar numa boa. Ok? Entendi. Beleza. Eu olharia mais para o Vania 90 e para o PowerFlow. Acho que são as duas que me agradam mais. Mas olha esse aí, de repente, para casos que você tem bandas isoladas, ele é bem legal. Okay? Bom, avançando aqui, então ele vai dar a solução geral, e aqui a parte de Vanier, eu queria fazer um exercício de Vanier. Acho que eu vou passar 2 problemas para vocês fazerem. Primeiro, esse aqui, o problema 5 do livro, vou passar como lista de exercício, fazer o exercício 5 aqui do Marder, então vocês já podem, acabando a aula, dar uma olhada, que é basicamente fazer o grafeno, tá? Na mão, sem ser numérico. É bem simples, não é difícil não, e a base toda está aqui mesmo. E um problema numérico que eu queria fazer com vocês é o problema das funções de Vanier. Eu nunca fiz, eu vou tentar fazer, talvez amanhã, mas vou passar para vocês irem tentando já e a gente vai discutindo na próxima aula. As funções de Vanier são uma alternativa para essas funções de orbitais localizados pelo seguinte,
Primeira motivação, não vai aparecer a matriz S, aquela matriz de overlap. Tá? Por quê? Porque a construção dos estados de Vanier é tal que eles são ortonormais, ou ortogonais entre si. Então, a matriz S é a identidade. Tá? A matriz S dos estados de Vanier é a identidade. Então, isso já dá uma pequena simplificação no problema, mas não é a principal motivação. Né? Você tem toda uma teoria de funções de Vanier que são interessantes para discutir esses modelos, e elas são ortogonais, satisfazem o teorema de Bloch, e são representações fidedignas das bandas, né? São independentes da escolha que a gente faz aí dos orbitais atômicos. Então, a brincadeira é que a função de Vanier ela é definida por esta estrutura aqui, aonde os elementos aqui são o seguinte: bom, N é o número de sítios, né? Aí você tem a onda de Bloch, localizada num ponto R qualquer, você escolhe esse R, tá? É arbitrário, é a função de Vanier centrada em R, e os psis são autoestados da banda. Então você conhece, você tem essas funções de onda, tá? Então são autoestados do seu problema. Vamos supor que a gente conhece eles. E eles dependem de K. Então são os autoestados da banda N como função de K. E aí vamos pensar que a gente consegue construir as funções de Vanier com esta somatória aqui. Desta definição seguem diversas propriedades. Primeiro, o que eu falei, né, que elas são ortonormais. Então, o overlap das duas é uma identidade, a delta. A demonstração está aqui, duas linhas simplesinhas, só colocar as definições, a integral em R vai agir só nesses dois caras aqui, e esses dois caras são autoestados da equação teorêmica, então são necessariamente ortogonais. Daí já surge a delta MN e a delta K', que vem daqui. E aí você fica só com a somatória nessas exponenciais, né? Mas como você tem uma delta K', essas duas somas viram uma só, e a soma que sobra dá origem a delta R e R', que aparece aqui. Tá? E esse N cancela nessas somatórias aqui que tem tamanho N. Então é bem trivial. Então elas são ortonormais. O capítulo 7 é onde ele introduz um pouco mais esses conceitos, tá? Então tem que voltar aqui um pouquinho. O capítulo 7 viu algumas coisas. E ele vai usar muito dessas funções de Vanier no capítulo... aqui para frente, no capítulo 16, transporte eletrônico com funções de Vanier. Beleza. Então elas são ortogonais. E aqui tem a parte interessante que existe uma ambiguidade na definição, que é por causa da fase. Lá em cima ele definiu as funções de Vanier sem colocar essa fase. Aqui ele está chamando a atenção que se você colocar essa fase, nada do que foi discutido acima muda. Então tem essa arbitrariedade nessa fase das funções de Vanier. E aí o que foi descoberto, basicamente, bom, tem vários papers aqui, mas acho que o mais recente, mais importante, é os do Vanderbilt, mostrando que essa fase ela pode ser otimizada. Então, você tem a escolha dessa fase leva às funções de Vanier maximamente localizadas, tá? Que são basicamente funções de base ortogonais, maximamente localizadas. Então, elas não são tão localizadas quanto os orbitais atômicos, mas elas são maximamente localizadas. É a função ortogonal mais localizada possível que você vai ter para descrever as suas bandas, né? E elas são características das bandas, né? Você tem uma função de Vanier para cada banda do seu material, né? Então é bem interessante essa definição. E aqui nessa fase ele vai discutir um pouquinho de fase geométrica, como é que elas surgem. Vou deixar vocês lerem também, depois a gente discute. Mas teorema diabático, é bem simples de seguir o que está aqui. E aqui começa a aparecer as partes de topologia, né? Você vê que nessa discussão vai aparecer aqui a conexão de Berry, e daqui segue depois a curvatura e a fase de Berry, né? E essas funções maximamente localizadas de Vanier, elas estão relacionadas a essas fases de Berry. Deixa eu chegar na parte importante. Eu quero que vocês leiam, estou pulando, mas é para vocês lerem. Como vocês nem todo mundo leu tudo, vou deixar vocês lerem para a gente discutir depois com calma. Então você mostra aqui, né? Isso aqui
faz parte dos resultados do Vanderbilt, mais recentes, que você mostra que aquela fase arbitrária que leva à máxima localização, ela satisfaz essa equação aqui, que é uma equação tipo equação de Poisson, que é o laplaciano da fase, é o divergente da conexão de Berry. Tá? Bom, tem que calcular esse divergente e tal. E aqui ele mostra que no caso unidimensional tem solução simples. A fase de Berry vai ser essa fase aqui da função de Vanier vai ser simplesmente essa integral, tá, da conexão de Berry. E dada essa escolha, você chega nas funções de Vanier maximamente localizadas. Okay? E aqui ele vai, bom, aqui ele dá só uma recapitulada no modelo tight binding em termos das funções de Vanier, mas é idêntico ao que está ali em cima, a menos da matriz S, que ela é a identidade. O resto é igual. Tá? E depois chega aqui nos problemas. Então, o que eu queria que a gente fizesse era exatamente pegar um modelo, não vamos fazer atômico, não, vamos fazer um modelo unidimensional com os potenciais quadrados, ou, vou mostrar um exemplo já, não vai nem ser o quadrado, mas vamos fazer um potencial trigonométrico para ficar fácil de construir uma superrede. E vamos tentar calcular essas funções de Vanier nós mesmos. Então, eu queria que o próximo exercício que eu vou passar vai ser isso. A gente vai calcular os autoestados de um sistema periódico, né? E vamos calcular as funções de Vanier e tentar obter essas funções de Vanier maximamente localizadas, satisfazendo essas fases aqui. O paper do Vanderbilt está aqui, ó, Mazari Vanderbilt, 97. Falo recente, né? Mas o recente aqui é 97. Isso está descrito também no próprio livro do Vanderbilt. Se vocês não tiverem, depois eu mando para vocês. Talvez seja mais bem descrito lá do que aqui. Mas a fase vai ser dada por essa brincadeira. A gente tem que aprender a calcular essa conexão de Berry e tal. Mas é simples, né? Você tem os autoestados e calcula basicamente os gradientes. Pode falar, Emanuel. Quando fala funções maximamente localizadas, está se relacionando com o centro de carga de Vanier ou não tem nada a ver? Porque eu vejo diretamente a conexão, né, entre o centro de carga de Vanier e a conexão de Berry, mas as funções não ouvi falar desse termo. Sim, eu estou evitando falar de centro de carga de Vanier para falar mais para frente, mas sim, tá relacionado. Quando a gente fala de centro de carga de Vanier, a gente está falando da posição central das funções maximamente localizadas. Tá? Beleza. Tá tudo relacionado. O centro de carga vai estar ligado com a escolha desse R aqui, por exemplo. Tá? Mas a fase ela aparece aqui. Então você tem essas duas grandezas aqui que estão relacionadas. Ok? Bom, deixa eu falar um pouco como que eu quero abordar esse problema. Eu tenho um código que eu já fiz aqui, que é parecido com o que vocês já fizeram, então eu vou mostrar. Aqui. É um código de uma superrede. Deixa eu ir executando aqui. Então, bom, tem algumas coisas que vocês já identificam de cara aqui. Eu vou fazer um sistema que vai de menos L sobre 2 a L sobre 2. O L vai ser 50. O número de pontos grandes vai ter alta precisão, aqui 500, delta X. Aí o meu potencial vai ser o seguinte, ó. Meu potencial vai ser isso daqui. Cosseno de QX mais 1. Menos, né? Menos V0, cosseno de QX mais 1. Na hora que eu mostrar o gráfico, eu vou explicar o porquê dessa escolha. O parâmetro Q está 50, devia ser L, né? Desculpa. O parâmetro Q vai ser 2π sobre L vezes NW. Esse NW vai ser o número de poços que eu quero considerar. Então, vai ser um potencial cosseno oscilante. Então, é como se fossem vários poços. Esse NW é o número de poços que eu vou considerar. Vou pôr um número menor aqui para a gente visualizar, depois eu aumento. E aqui eu vou fazer o gráfico só. Tá? Então, vamos entender aqui no gráfico. Aqui. É o cosseno, vocês estão vendo, né? É um gráfico do cosseno.
Só que eu somo 1, o cosseno vai de menos 1 a 1. Então, quando eu multiplico por 1, quando eu somo 1, ele vai de 0 a 1, certo? 0 a 2, perdão. Aí eu multiplico por menos V0, então ele vai de menos 2V0 a 0. Então é o gráfico do cosseno só deslocado para ficar nesse espectro. E eu coloco ele negativo porque eu quero olhar só para os estados ligados, os estados confinados, e esses vão ser estados com energia negativa. Então, energia positiva eu não vou nem olhar jamais. Ele é periódico, vocês estão vendo, né? Estou meio cuidado de colocar o endpoint igual a false, para não colocar o último ponto aqui, porque o último ponto aqui é igual ao primeiro, aquela brincadeira da transformada de Fourier, né? Então, esse é o potencial. Então, aqui está com 5 poços, então 1, 2, 3, 4, 5. Se eu aumentar aqui para 20, agora eu tenho... Aqui ele começou do negativo, começou aqui de baixo, mas tanto faz, tá? Como é periódico, não faz diferença. Mas eu tenho que considerar isso aqui como meio poço. Então, aqui eu tenho meio poço, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais meio daqui, 20. Não é periódico, tanto faz, né? Então, eu tenho aqui os 20 poços, né? Então, eu queria resolver este potencial. Por que esse potencial ele é interessante? Veja que para rodar esse potencial, como tem essas oscilações muito rápidas, eu preciso colocar um número de pontos bastante alto para ter precisão, pelo menos 500 aí. Aí eu vou fazer via diferenças finitas, que você já conhece. Então, construo a matriz de energia cinética, como sendo aquela matriz tridiagonal, só que eu vou colocar a condição de contorno periódica, está aqui, né? Vocês também já viram. Aqui eu estou fazendo o gráfico da matriz, mas não precisa. Eu vou explicar isso aqui com calma para os estudantes, não? Então eu estou fazendo o gráfico aqui para visualizar. Tá? Mas pode ignorar o gráfico por enquanto. Então aqui o Hamiltoniano, energia cinética mais o potencial, vou calcular os autovalores. As primeiras energias eu plotei aqui embaixo, veja que estão todas degeneradas. Por quê? Porque basicamente são os estados localizados em diferentes poços. E aqui eu vou fazer o gráfico das energias nos poços e das funções de onda. A gente vai discutir aqui. Olha lá. Então aqui é o poço, né? E veja que aqui eu tenho não só uma energia, mas eu tenho várias. Vocês viram aqui que eu tenho várias energias quase degeneradas aqui, né? O número de estados degenerados vai com o tamanho do poço. Ó. Se eu colocar aqui NW, todas elas com menos 34,6. Se eu colocar NW mais 1, a próxima deu menos 24. Então eu tenho 20 energias, se eu coloquei o NW igual a 20, né, de 20 poços, eu tenho 20 energias degeneradas e a 21ª que é um pouquinho diferente. Ou seja, aqui eu tenho 20 energias, essa linha azul são 20 autoestados, essa outra linha são outros 20, outros 20, outros 20, e aqui ficou uma bagunça, aqui tem muita coisa, né? Então, cada uma desse conjunto de linhas são bandas. Percebe? Se eu continuar, aqui eu fiz com 20 poços, se eu fizer com infinitos poços, esses caras aqui vão virar as bandas, né? E olha a cara das funções de onda. Aqui, deixa eu só ver o que eu escolhi. Okay. Então, aqui eu tenho a primeira função de onda, a energia mais baixa aqui dessas 20. Então, vocês veem que a gente tem um estado que está... aqui está negativo, né? Por causa da fase que é arbitrária. Fica um pouquinho complicado de enxergar. Eu vou trocar o sinal aqui do plot só para ficar mais fácil de enxergar. Arbitrário. Aqui, mais fácil de pensar assim, né? Então, aqui eu tenho, veja, então a solução do estado fundamental dentro de um único poço seria tipo uma gaussiana, né? No poço central. Mas eu tenho uma gaussiana em cada poço e veja que todas elas têm a mesma intensidade. Por quê? Porque isso daqui é a solução do fundo da banda, e o fundo da banda, se eu pensar na relação de dispersão, o fundo da banda tem K igual a 0. Então, a função envelope tem K igual a 0. Então, ela é constante aqui.
E o que eu estou vendo aqui é a parte periódica de Bloch, é o U de Bloch. E a função envelope é 0. Né? Aqui eu estou vendo o segundo estado desses 20. Então seria o primeiro estado da minha relação de dispersão. E aqui eu estou vendo as funções U de Bloch, essas gaussianazinhas internas aqui, e eu estou vendo uma envoltória. Essa envoltória é a fase de Bloch, EIKX. Agora o K é como se o K fosse finito, né? É o primeiro K finito aqui. Certo? E aqui uma outra função com a outra envoltória. Sacaram? Sim, sim. Então, essas 20 bandas que aparecem aqui, cada uma delas com a sua fase de Bloch, elas correspondem a uma única banda, né? Isso aqui está sintetizado, não vai ter infinitas porque estou fazendo um sistema limitado aqui. Mas elas representam uma banda. Então a gente pode usar esses 20 autoestados para construir. Eu fechei o marker sem querer. Para construir as funções de Vanier, maximamente localizadas. Cadê? Passei reto aqui. Para construir este objeto aqui. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, que a gente tem que construir aqui quem que é o K, né? Mas é basicamente essa somatória aqui. Né? Na verdade, isso, temos que tomar cuidado só com o K aqui para identificar quem que é o K de cada uma dessas caras aqui, mas é fácil, porque é 2π sobre o período. A gente tem que analisar com calma para não errar, mas é fácil de ver. E se eu olhar para o segundo conjunto de bandas que aparece aqui, ó, é só eu trocar aqui por 1, olhar para a segunda sequência. Aí eu tenho o segundo estado. Então você vê que aqui antes eu tinha um estado que era uma gaussiana, aqui eu tenho a gaussiana vezes x, né? Pegar só esse trechinho central aqui, seria o segundo autoestado aqui de Bloch. E aqui você tem ele repetido com as envoltórias em volta. Então aqui tem uma envoltória, e aqui tem a outra envoltória. Tá? Então este modelinho aqui de uma célula do sistema periódico, a gente pode usar para tentar entender essa brincadeira das funções maximamente localizadas. Vou fazer um teste aqui só para a gente tentar entender um pouquinho melhor isso. Por exemplo, se eu pegar R igual a 0, né? R igual a 0, essa fase desaparece, aí eu não tenho que ficar me preocupando com o K. Então eu vou ser meio preguiçoso aqui, olhar só para R igual a 0 primeiro. Depois eu quero que a gente varie o R, mas para isso temos que tomar cuidado com o K. Eu vou fazer aqui, vou pegar esse cara aqui. Então, os meus PCs estão aqui, só pegar para lembrar a minha notação. Então, o que eu vou fazer? Então, eu tenho a função de onda e eu vou chamar de J, aqui é minha banda, tá? Então, eu vou fazer a função de Vanier da banda J. Então, para fazer isso, eu tenho que somar as funções de onda para todos os Ks. Só que os Ks aqui são... Bom, posso trocar a notação. O K é o N, e esse aqui é o N que está lá, que é o N da banda. Agora a notação está igual. Vou fazer assim. Por quê? Porque o K são os diversos autoestados que aparecem aqui, né? Então, é o que eu estava chamando de N ali em cima. Então, para cada K, eu tenho um autoestado com uma envoltória diferente, então são esses caras aqui. A cada NW é 20, então a cada 20 autoestados eu tenho uma banda diferente, então esse N aqui dá o label das bandas. Então vamos chamar esse aqui de W0, vai ser para vamos chamar de WN, aí eu vou fazer isso daqui uma função lambda para um certo N, e eu tenho que basicamente somar em K. Então eu vou fazer uma soma, né? Deste cara aqui, tomar cuidado com a soma, for K in range NW. Tem que tomar cuidado com esta soma, porque eu tenho que somar no eixo adequado. Eu não estou analisando com calma o suficiente, então vou fazer um teste aqui. Então a função de Vanier 0, somou coisa demais, né? Não ficou uma função. Eu tenho que somar só num eixo.
O eixo 0 é a função de onda. O que está variando é o eixo 1. Então, eu acho que tem que ser axis 1. Aí, o shape aqui tem que dar 500. O shape deu 20, então é o axis 0. Isso aqui me confunde essa só dos eixos. 500 que é a função de onda. Então, a princípio, WN0 é a função de onda de Vanier localizada em 0 da banda 0. Então, vamos fazer os gráficos. Aqui eu vou ter x, WN0. A princípio, ela é real, né? Porque eu estou pondo fase 0, então não precisa fazer nada. Essa daqui seria a função de onda maximamente localizada da banda 0. Vamos ver as outras bandas agora. A banda 1, a banda 2. Bom, foi coisa demais, né? Melhor separar aqui. Veja que bagunça, mas... Ok, quer dizer, deixa eu voltar atrás. Eu falei função de Vanier maximamente localizada, mas não, né? Isso aqui é só a função de Vanier. Ela não está maximamente localizada. Dá até para ver que não está, né? Porque está essa bagunça aqui fora. Separado aqui. Então, essa seria da banda 0, essa aqui seria da banda 1, a cara dela muda, da banda 2, né? Quantas bandas eu tenho aqui? 0, 1, 2, até 3 dá para ver. 2 já não dá mais. Já está uma bagunça bem mais complicada. E a gente pode ver também que essas funções, se eu fizer o V dot, WN0, WN1, elas são, veja, 10 a menos 16. Elas são necessariamente ortogonais. 10 a menos 14, 10 a menos 15. Eu não sei se ela está normalizada, porque eu não tomei cuidado com a norma, né? Eu tenho que dividir por NW aqui, que é o tamanho do sistema, né? Que é esse 1 sobre raiz de N aqui. Vou dividir aqui fora. Nesse caso vai ser NW, o tamanho do número de postos, né? Agora ela está normalizada. Certo? Certo. Então, essa é uma construção bem simples das funções de Vanier. Então, o que eu queria que a gente tentasse fazer nas próximas aulas bom, eu quero que vocês leiam isso para quinta-feira, eu vou insistir com os outros para ler também, para a gente tentar entender como calcular esta fase aqui, que é essa fase geométrica que vai dar para a gente a função de Vanier maximamente localizada. Né? Tá aqui embaixo. É basicamente essa brincadeira. Então, tem que aprender a calcular esse R para poder calcular a fase de Vanier maximamente localizada e ver como que isso aqui muda. Em vez de ter esta cara aqui, tem um negócio que, obviamente, está estendido aqui para o lado, tem um negócio que vai ser maximamente localizado em R igual a 0, ou outros R se a gente escolher outro ponto. Tá ok? Beleza. Ok. Bom, fora isso, eu queria que a gente discutisse os pacotes aqui, mas como está faltando 2 alunos, eu vou apagar aqui, porque depois eu vou deixar salvo aqui do jeito que estava antes. Vou abrir aqui os 3 sites que eu queria que a gente aprendesse a usar. A gente tem o PyTB, que é um pacote Python para fazer tight binding, né? O Python tight binding. A gente tem o PyBinding, que também é o mesmo propósito. E você tem o Quant, que é um pouco mais geral. Tem, grosso modo, o mesmo propósito, mas veja que ele foca em simulações de transporte. O objetivo dele é focar em transporte, mas isso é originalmente. Depois, com o passar do tempo, ele se tornou mais amplo. O PyBinding e o PyTB, eles focam mais no tight binding mesmo. Não faz nenhum cálculo muito mais elaborado do que, de fato, montar o tight binding e calcular a estrutura eletrônica. Né? Tem os tutoriais aqui e tal. Na prática, os 3 são muito semelhantes. Eu acho que aprender o outro é quase que imediato. Como eu havia dito, esse daqui tem a vantagem de ter sido feito
pelos alunos do Vanderbilt, e o livro dele, um dos livros do Vanderbilt, foi escrito em cima desse pacote. Então, ele deu aulas sobre estado sólido computacional por muitos anos, né? E aí ele com os alunos desenvolveram esse pacote. Então, vários anos, né, alunos de vários anos foram desenvolvendo esse pacote junto com ele e escrevendo o livro para... No final, virou um livro muito bom para estudar estado sólido e topologia também em estado sólido, né? Então, é legal porque os exemplos do livro estão baseados nesse pacote. Então, é legal de acompanhar. Mas se olhar aqui, pegar os tutoriais, vocês vão ver que é muito parecido com o PyBinding, que é um programa, é um pacote melhor do que o PyTB. Tá? Eu acho que ele é mais completo, faz um pouco mais de coisas que o PyTB, fazer essas distorções que ele está desenhando aqui na capa e tal, é mais fácil fazer pelo PyBinding. Mas, grosso modo, é idêntico. Tá? Ele tem os mesmos elementos, tem uma estrutura muito parecida, na base são iguais. Só essas coisas mais avançadas que mudam um pouquinho. E então, a vantagem dele é ser um pouco mais robusto, um pouco mais completo. E o Quant, a vantagem é que ele traz mais coisas, né? Ele traz, além do tight binding, ele traz o cálculo de transporte, traz cálculo da matriz S. Bom, tem vários cálculos. O KPM os outros também fazem, que é um cálculo estocástico de função espectral. Acho que o PyBinding também faz. Deve ser o PyBinding. Então, todos eles têm semelhanças entre si. Tá? O Quant tem a vantagem também de ele não ser simplesmente para tight binding, ele é para qualquer modelo discreto. Então, pode ser feito também para um modelo KP discretizado. Enquanto os outros não, os outros são mais para tight binding mesmo. É um pouco mais limitado nesse sentido. Eu uso mais o Quant por conta disso, por ser mais geral. E aí eu não sei, qual deles vocês preferem utilizar? Vocês chegaram a dar uma olhada nesses três, não? Eu já olhei o PyBind e o PyTB. Ok. Dá uma olhada no Quant até quinta-feira também. Quem respondeu? Eu não olhei aqui. Foi Emanuel. Jefferson, você chegou a dar uma olhada em alguma coisa? Não, gostei não. Tá. Então eu quero que olhe para quinta-feira, tá? Vou mandar a mensagem lá no grupo de novo para os 4 olharem. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, aí mesmo no PyTB, ele pede para entrar, por exemplo, com as posições dos orbitais. Isso é trivial? Como é que é para você chegar nessas posições dos orbitais? Bom, em DFT, como é que você faz isso? Você coloca a sua rede lá. E ele já vai automático. Mais ou menos, então automático, né? Digamos que você não queira rodar a relaxação. Você tem que dar um chute inicial ali adequado, né? A princípio, na DFT, você vai dar um chute, né, mais próximo possível da realidade, depois você vai rodar a relaxação para ver o que acontece e tal, vai comparar com o experimento, ver se aquela distância relaxada é a distância adequada, comparar as bandas, comparar parâmetros com experimentais para ver se bate, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que você não tem a relaxação. Você tem que colocar, você tem que definir a sua rede e a posição dos átomos já sabendo o que você quer, né? Então, se você está trabalhando com uma rede, aqui no caso é uma rede, aqui é grafeno, né? Aqui é uma rede hexagonal, né? Então, você sabe que por simetria, os seus átomos estão localizados a 1/3 e 2/3 dos parâmetros de rede, né? Vocês usaram isso para construir aí no modelo 2D, né? A posição dos átomos ali, só pode colocar 1/3 e 2/3 de A1 e A2. Agora, isso daqui está em unidades do parâmetro de rede. Então, aqui não aparece o parâmetro de rede explicitamente, né? Você vê que a rede, o vetor é 1, 0 e meio raiz de 3 sobre 2, que é o A1 e o A2, que aparece aqui. Então, esses orbitais estão em unidades desse parâmetro de rede e tal. Então, nesse modelo nunca vai aparecer o parâmetro de rede. Isso está implícito nos hoppings, né? O hopping, a princípio, depende do parâmetro de rede. E
não vai aparecer aqui também, porque veja que ele está definindo o hopping. Deixa eu lembrar a notação aqui. O primeiro parâmetro aqui é o hopping, o T, então ele está pondo -1 em todos, porque o grafeno ele é isotrópico, basicamente, né? Então, -1 em todos. E aqui ele está falando que é o hopping do sítio... preciso lembrar a notação. Eu acho que é do sítio 0 para o sítio 1, na célula unitária. Do sítio 1 para o sítio 0, da célula unitária para a célula vizinha 1, 0. E do sítio 1 para o sítio 0, da célula unitária vizinha do outro lado. Tá? Você tem... O grafeno conecta 3 células unitárias, né, os hoppings deles. Então, você tem aqui os 3 hoppings. Bom, a notação aqui eu preciso revisar caso a caso. Estou mais familiarizado com o Quant do que com os outros, mas é basicamente isso. Acho que é isso, pela interpretação aqui. Né? Aqui é o sítio A, B, e aqui é a posição da célula unitária onde estão esses sítios. Né? Muito provavelmente o primeiro sítio sempre está na célula unitária, e o segundo sítio está na célula unitária dada por esses vetores aqui, em termos de A1 e A2. Né? E este primeiro parâmetro aqui é o hopping. Então veja que o hopping é -1. Porque, bom, o menos... Tem uma certa discussão aí se precisa desse menos ou não. Vamos deixar aí o -1 por enquanto, discutir isso depois. Mas o módulo é 1. Por quê? Porque ele vai usar esse hopping como unidade de energia. Então, todas as energias que aparecem aqui no problema de agora em diante são em unidades desse hopping. E esse hopping depende do parâmetro de rede. Tá? Então, qual parâmetro de rede que eu estou usando aqui? Não sei. Está implícito, está escondido dentro desse hopping. Então, e aqui você vê que a banda do grafeno ela tem uma largura de banda 6, né? -3 a 3, mas é 6T, né? 6 módulos de T, essa largura de banda. Então, se você quer comparar com o experimento, você vai lá e tenta descobrir de algum dado experimental quanto que é a largura de banda experimental ou quanto que é a largura de banda do DFT, desta banda aí específica. Essa largura de banda vai depender do hopping, que vai depender do hopping, que vai depender do parâmetro de rede. Então, na tradução do resultado tight binding para o resultado experimental ou para o resultado do DFT, é que vai aparecer esses detalhes. Mas no modelo tight binding em si, fica tudo escondido. Sacou? Entendi. A única coisa que fica um pouco mais explícita por exemplo, aqui só tem o hopping de primeiros vizinhos. Se você incluir o spin-órbita, você vai ter uma outra escala de energia, que é a escala de spin-órbita, e ela vai estar em unidades desse parâmetro T também. Então, quando eu falar que o spin-órbita, a energia de spin-órbita é 0,1, na prática, você tem que ler como se fosse 0,1 T. É que o T é 1, então dá 0,1, mas é 0,1 T. Então, a energia relativa entre o hopping e as outras escalas de energia, ela é uma grandeza absoluta, digamos, né? Essa fração, ela tem que bater com um experimental ou com um DFT. Mas a unidade de energia, ela fica implícita. Ok? Isso. Então, você vê que tudo aqui, né? Os pontos K, bom, tudo que segue fica em unidades do parâmetro de rede e em unidades de energia do hopping. Isso é muito padrão, não é absolutamente necessário. Eu poderia construir tudo isso daqui usando unidades de energia atômicas também, mas não é prático. Aqui é mais interessante trabalhar com grandezas adimensionais, que fica mais prático. Tá? Não só adimensionais, mas grandezas que te permitam usar números inteiros, principalmente para as redes aqui, para os parâmetros de rede. Quando você usa números inteiros, você consegue construir a rede com mais facilidade. Ok? Bom, comparem, pega o tutorial de grafeno dos 3 casos e comparem os 3. Depois eles me falam o que vocês acham da comparação, se tem algum que é mais fácil e tal, mas eles são basicamente os mesmos. Se pegar aqui o do grafeno do PyBinding, Random Examples. Acho que está no meio aqui. Acho que todo o exemplo é feito no grafeno.
Não, aqui ele começa com uma rede quadrada e lá na frente ele vai colocar aqui o grafeno. Então, esse aqui é o exemplo do grafeno. Você vê que você vai construir a rede, a construção é muito parecida. Em termos de aqui, só que eu falei, aqui ele colocou unidades reais, né? Então o A dele está em nanômetro e o hopping dele está em electron-volts. Tá? Só porque eu falei que é padrão colocar aqui ele está fazendo diferente. Então, aqui o hopping está em electron-volts. Então você tem aqui o A. As subredes, aqui tem uma diferença, que em vez de chamar de subrede 0 e 1, ele dá um nome, né? Então tem subrede A e subrede B, e a posição dos átomos de cada subrede. E aqui os hoppings, né? Então, da célula unitária, veja que é quase igual. De A para B, o hopping é T, dentro da célula unitária, e entre células vizinhas, de A para B, o hopping é T, e aqui a especificação de quem são as células vizinhas. É basicamente a mesma coisa. Tá? Então, aqui ele constrói, tem a rede. Uma dúvida, tipo assim, porque a gente está vendo o caso do grafeno, mas, por exemplo, se eu quisesse botar outros átomos, como que diferiria? Tipo, uma dopagem, por exemplo, que tem. A dopagem, lembra que isso aqui é não interagente, né? Então não tem nem Hartree aqui. Dopagem, não dopagem no sentido de doar elétrons, mas dopagem no sentido de trocar um átomo por outro, fazer uma Isso, impureza. isso. Tá. Isso. Bom, aí você adiciona, né? Você vai adicionar uma outra categoria de átomo aqui, chama de C, né? Se quiser ser mais específico, você pode chamar isso aqui de Ca e Cb, carbono A, carbono B, e aqui você cria uma outra linha e coloca um outro átomo, sei lá, índigo, né? E você vai colocar... Bom, aqui, na verdade, deixa eu voltar atrás. Esse exemplo talvez não seja bom para isso, porque aqui ele está fazendo periódico, né? Você está pensando mais em impurezas. Mas se fosse periódico, mas com o terceiro átomo, você colocaria mais uma linha aqui, um label daquele átomo e a posição dele. E aí aqui embaixo você define os hoppings. E aí o hopping do carbono para o outro átomo não vai ser T, vai ser outro valor. Entendeu? Sim, sim. Tá. Bom, aqui ele vai seguir com o resto do grafeno. Eu não sei se neste caso ele vai ter algum exemplo do que você está querendo com dopagem. Não com dopagem, mas com impurezas. Neste programa aqui... Acho que defeitos e. Ah, não, mas ali é laxação, eu acho. Aqui, sim, Não. tem uma... Talvez tenha aqui vacâncias, tá? Então aqui ele tem toda uma estrutura bem avançada, a gente nem falou sobre isso daqui, né? Esses modifiers aqui, eu não falei com vocês sobre isso em Python. Se a gente for usar esse pacote, eu tenho que falar um pouco sobre isso depois. Mas aqui, ele criou uma vacância no grafeno, depois você dá uma olhada no tutorial aí. Outras vacâncias. Aqui, ó, aqui tem outro tipo de átomo, né? O que ele está fazendo aqui? Não, aqui é uma bicamada de grafeno e ele removeu ele fez um defeito em só uma das camadas. Então é um buraco em uma das camadas, não é o que a gente quer. Aí você tem strain, que ele vai distorcer o grafeno. Aqui, ó, grafeno distorcido com strain. Mas esse aqui não traz o que você quer, não. Scattering. Beleza, eu dou uma forçada nele aí depois. Multi-orbital. Só dar uma olhada nesse daqui. Quais são que tem vários exemplos aqui também. Mas acho que aqui são todos exemplos puros. Aqui vai ter centros de Vanier também. Não. Nesses daqui não tem como construir com sítios aleatórios, né? Eu acho que nos exemplos não vai ter nenhum, nem no Quant. Mas no Quant eu já fiz.
Mas é basicamente uma questão de você criar um sistema onde você tenha mais um tipo de átomo e definir as posições dele. Tá? Do mesmo jeito que você faz aqui esses sistemas grandes aqui, cadê? Aqui você faz uma nanofita, por exemplo, você pode depois trocar os átomos por outros. Tem comandos aqui para fazer essas trocas. É que eu não sei de cabeça, preciso olhar com calma aqui. Supercélulas e tal. Mas você consegue fazer substituições sim, só precisa olhar com calma. Aqui os fields and effects eu não sei o que é. Esse eu não olhei. Precisa olhar, mas dá sim, tá? Em todos eles com certeza dá. Do mesmo jeito que você remove um átomo, você tem aqui tem um comando vacancy, né? Que esse pacote PyBind ele tem tudo mais ou menos pronto, tem comandos automatizados para isso, né? Então o vacancy é um comando que você passa aqui a posição e o raio, ele vai tirar átomos centrados nessa posição, num certo raio ele remove todos, né? Por aí vai. Mas você tem como colocar também, se não está no tutorial aqui, tem que procurar depois. Mas no pior dos casos, você tem que montar já a rede dessa forma. No Quant, eu te mostraria com mais facilidade. Aqui eu tenho que procurar. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou passar a lista para a gente dar uma olhada nessa brincadeira, começar a ver um pouquinho de Vanier, aquela brincadeira, resolver o grafeno do type binding e aprender a usar um desses pacotes aqui. E tendo as estruturas de banda na mão, começando a visualizar um pouquinho, a gente vai passar para alguns tópicos mais avançados. Eu quero, em próximas aulas, também, depois a gente acabar de ver um pouquinho do type binding, falar um pouco de topologia, a gente calcular a curvatura de Barry e essas coisas, mas vamos passar por essa brincadeira de Vanier antes, né? E para isso tem que ter o type binding bem estabelecido. Beleza? Beleza. Bom, por enquanto é isso. Aí, os projetos ficaram para quando mesmo? Eu tinha ficado para quinta. Quinta, né? Agora, né? Então, assim, assim, quanto tempo mais ou menos o senhor quer que cada grupo apresente? O que o senhor... Cara, são 2 grupos, pode usar até metade da aula, no máximo. Mas o suficiente para explicar bem o que foi feito e mostrar os resultados. Pode ser 20 minutos, pode ser meia hora, tá? Não mais do que metade da aula. O senhor quer que discuta muito a física? Ou o senhor quer que volte mais para a implementação? Discute um pouco da física, do que foi que vocês implementaram, né? Qual é o tipo de problema que vocês estão implementando, explicar ali a rede bidimensional, como é que ela está construída, né? E um pouco do que foi feito na implementação, do transformador de Fourier bidimensional, essa organização dos pontos, como é que vocês construíram o Hamiltoniano, esses truques todos. Deixar claro o que foi feito. Aí na hora a gente vai conversando, na verdade. Eu quero que vocês apresentem e a gente vai... O outro grupo vai tirar dúvida, vocês também tiram dúvida com eles, do que não ficou muito claro. A gente fica aí uma aula conversando sobre os projetos. Então, faz uma apresentação razoável de uns 20, 30 minutos e o resto do tempo que faltar, a gente vai fechando os detalhes, eu peço para explicar melhor uma coisinha ou outra, até todo mundo entender bem o que está acontecendo. Okay? Beleza. Bom, é isso, gente. Então, até quinta-feira. Beleza? Professor. Até.